E aí, pessoal, tudo bom? Então, como eu havia dito para vocês, né, tô aqui de volta para a gente dar continuidade sobre a história grega. E hoje a gente vai falar do alfabeto, dos deuses, dos heróis, das musas e também da Guerra de Troia. Então, como eu sempre falo para vocês, né, se vocês não assistiram os vídeos anteriores, depois corre lá e assiste. Já começa a seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, para que vocês possam acompanhar aí um pouquinho do meu trabalho e da Dai. Então, como eu havia prometido e como eu também já havia começado a falar no vídeo anterior, o alfabeto grego, né, o alfabeto fonético, ele vai entrar aí na sua construção através de um contato que eles vão ter com o alfabeto fenício, através de transações comerciais. Então, o alfabeto fenício no primeiro momento, né, o alfabeto fenício ele é composto, né, de consoantes. Então, no primeiro momento, no primeiro contato dos gregos com esse alfabeto fenício, os gregos sentem a necessidade da inclusão das vogais nesse alfabeto. E aí, como eu também já havia falado no vídeo anterior, o alfabeto fenício, né, a escrita fenícia, ela é sempre feita da direita para a esquerda. Então, no primeiro momento, os gregos vão começar com a escrita dessa forma. Depois, eles vão fazer a escrita da forma como nós conhecemos, né, como nós entendemos hoje da língua portuguesa, da escrita portuguesa, que é da esquerda para a direita. E aí, toda a informação histórica é que a partir, né, desse alfabeto grego é que a gente vai chegar aí na nossa língua portuguesa e eu vou explicar por quê. Bom, a primeira representação desse alfabeto grego que nós temos na história é ali por volta do século 8 a.C., nas esculturas, né, em porcelana, nos vasos de porcelana, é quando a gente tem aí uma das primeiras informações desse alfabeto grego, que é o alfabeto fonético. E aí, esse alfabeto, né, ele vai sendo aperfeiçoado, ele vai sendo difundido, ele vai ser muito utilizado. E por conta, né, dos colonos gregos que viviam na Península Itálica, os romanos, eles vão ter contato com esse alfabeto fonético. Eu vou deixar o alfabeto fonético grego aqui para vocês verem, né, como que ele é. Mas muita gente conhece, principalmente quem já trabalhou em telemarketing, ou até mesmo quem já fez outras funções, né, onde a gente tem que passar informações por telefone. O alfabeto fonético ele é muito utilizado por causa do som das letras, alfa, beta, ômega e assim por diante. Na ciência, né, na astrologia, esse alfabeto ele vai ter a descrição como o nome das estrelas, né? Ele vai receber aí todas as nomenclaturas das letras vão ser através dos nomes das estrelas. Então, os romanos aí eles vão ter contato, né, com esse alfabeto grego e por volta do século 7 a.C. é que cria-se, né, o alfabeto ou a escrita, né, latim, ou a escrita ou o alfabeto romano. E aí a gente vai importar, né, o latim depois do grego, ele vai ser o alfabeto que mais vai ser difundido e a nossa língua portuguesa, ela vai né, ocorrer a partir do alfabeto romano. Por isso que tem essa influência no nosso alfabeto, na nossa escrita e nosso modo, por causa tanto da cultura grega quanto da cultura romana. Então, mais ou menos por alfabeto, só para vocês terem uma noção, como a gente fala, o nosso tempo é curtinho, né? Para despertar mesmo a curiosidade, para buscar mais informação. Em relação aos deuses, diferentes das outras culturas que a gente já havia falado, que os deuses eles têm representação de luz, de treva, deuses egípcios, né? Que tem a metade homem, a metade, né? A cabeça de um animal e assim por diante. Os deuses gregos, e aí os deuses gregos, eles vão se assemelhar com os deuses romanos. A descrição dos deuses gregos, e aí lembra que eu falei para vocês que a cultura grega ela vai ser absorvida, né, pela cultura romana? Então os deuses gregos e os romanos eles serão similares, terão descrições similares, só vão mudar o nome. Por exemplo, Heracles, que no grego é Heracles, no romano é Hércules. E assim vai ter algumas, o herói Hércules, né, que todo mundo conhece, e assim vão ter diferenças de nomes, mas as descrições desses deuses, a finalidade, digamos assim, de cada um desses deuses, praticamente vai ser a mesma nas duas culturas.
Bom, os deuses gregos, como eu disse, né, eles vão se aproximar mais dos homens, eles vão se assemelhar, né, suas características físicas vão ser semelhantes aos dos homens. E os deuses gregos, em principal, eles vão ter as maiores características humanas, apesar de serem divindades, de serem seres imortais, né, o que vai diferenciar os deuses dos homens é isso, a imortalidade. Mas os deuses, eles vão ter o processo de raiva, de vingança, de amor, de afloração, né, do lado sexual, a questão de proteção de colheita, de proteção de trabalhos e assim por diante. Então, basicamente, assim, num escalão bem amplo, né, os principais deuses são Zeus e Hera, que eles são casados, né, e eles vivem no Olimpo. E aí a gente vai ter essa separação do Olimpo, da terra, os deuses do Olimpo, a terra onde habitam os homens e o submundo. Então Zeus, ele vai ter vários irmãos, como Poseidon, que é o deus do mar, dos mares, Hades, que é o deus do submundo, e por causa de uma briga com Zeus, Hades, ele vai ser condenado a não viver mais no Olimpo e ele vai tomar conta do submundo. E aí, né, tem toda aquela história mitológica, aquelas informações que todos nós já conhecemos a respeito da passagem do submundo, do barqueiro e assim por diante, né, das vontades de Zeus, dos ciúmes de Hera, né, e assim por diante. Então, os deuses gregos, como eu disse, que mudam o nome, né, só muda o nome para os deuses romanos, eles vão ter essa semelhança principalmente com os homens e também principalmente pelas nossas características emocionais. Então só vai mudar o nome aí por causa da cultura, né? A diferenciação entre a cultura grega e a cultura romana. Bom, numa divisão aí desses deuses para esses homens, a gente tem duas classes, que vão ser as classes dos heróis. Que aí a gente vai ter Édipo, a gente vai ter o Hércules, que é Heracles, em grego, e Hércules em romano, como eu disse. Então, e aí só para elucidar um pouco como é a história de Hércules, né? Ele vai assassinar a sua esposa, então ele é condenado, né, a cumprir 12 tarefas dificílimas, e aí todos os filmes que a gente tem, né, de matar seres mitológicos, daquela busca, né, digamos assim, como se quisesse fazer as pazes com os deuses e com os homens. Então a gente vai ter essa fase dos heróis. Entre essas fases dos heróis, a gente também vai ter um cara chamado Aquiles, que eu vou falar um pouquinho dele aí para vocês também logo na frente. Mas antes disso, eu quero falar das musas. Essas musas que são conhecidas na cultura grega, elas são mulheres, né, que ora são filhas de divindades, com humanas, mas essas musas em principais, elas vão ser, digamos assim, sempre muito lindas, tá? A representação das deusas e das musas na cultura grega, elas são mulheres sempre muito lindas, muito inteligentes, muito sábias, com várias artimanhas aí. E essas musas, elas vão fazer a representação da cultura na forma histórica, na forma da poesia, na forma da oralidade e assim por diante. Então elas vão ser semideusas, né, que vão ter um tempo de vida um pouco maior do que os homens, mas elas vão ter este papel. Então, por deuses, basicamente, assim, digamos assim, a grosso modo, né, basicamente os deuses são esses, né? A gente tem vários nomes, várias histórias interessantíssimas. Depois vocês procuram a questão da criação de Afrodite, né? Que fala que os órgãos genitais de Cronos foi cortado e jogado ao mar, e da espuma do mar, por isso que o nome é Afrodite, por causa da espuma do mar nasceu Afrodite. Então a gente tem aí muitas histórias bacanas relacionadas a isso. Mas aí um dos pontos, né? Um dos ápices da história grega, em principal, é a Batalha de Troia, a Guerra de Troia, né? Que ela é contada nos poemas, né, de Homero, que é Ilíada e Odisseia. Ela é representada nesses poemas de Homero, que esse poema ele é escrito no século 7 a.C. por Homero, que era um poeta, né, um filósofo grego. Só que essa batalha, de acordo, né, com essas escrituras, ela aconteceu no ano de 1300 anos antes de Cristo.
E aí na idade aí de bronze, que a Dayana ela já havia falado para vocês aí a respeito dessa separação da idade de bronze, a idade de ferro e assim por diante. Então ela aconteceu na idade de bronze. E o que muita gente não sabe é que essa batalha de Troia, ela durou uma década, ela durou 10 anos. E essa batalha, ela vai ocorrer, né, em principal por causa de quê? Por causa de uma mulher. Só que, né, tem essa questão da mulher que é roubada, né, do seu marido, do rei, que era um guerreiro, que era um rei impetuoso, que não ia aceitar esse tipo de desaforo, mas também há toda a questão da conquista de Troia. E aí eu vou explicar para vocês. Helena, ela era casada com Menelau, que era rei de Esparta. E aí, numa visita, né, dos príncipes troianos Paris e Heitor, Paris se apaixona por Helena e, quebrando a confiança, né, do rei Menelau, na hora que eles vão embora, Paris rapta, né, leva Helena embora para Troia. Quando Menelau fica sabendo, né, do rapto entre aspas, né, de sua esposa, porque ela quis, né, para viver esse amor com Paris, Menelau vai até o seu irmão, que também é um grande guerreiro, e o convence a ir, né, em batalha contra Troia para recuperar a sua honra e a sua esposa. Do lado de Menelau, a gente vai ter Aquiles e Ulisses. E aí Aquiles ele entra no campo dos heróis. A história de Aquiles ela é bem interessante porque Aquiles ele foi como se fosse um escolhido.